Se você é investidor ou pretende se tornar um, eu tenho certeza que você já ouviu aquela afirmação que as ações preferenciais, ou seja, as ações finalizadas com o número 4, garantem ao investidor preferência no recebimento de dividendos, enquanto aquelas ações ordinárias, ou seja, finalizadas com o número 3, garantem ao investidor o direito de voto. E aí, sempre que essa ideia é introduzida, o investidor logo pensa, bom, para mim voto não é importante, mas receber dividendos é importante, portanto eu vou comprar as ações preferenciais. Você sabia, na verdade, que isso é uma mentira, que foi reproduzida tantas vezes, foi repetida tantas vezes para você, que você acabou acreditando, mas que na realidade não é bem assim que funciona? Pois é, tenho certeza que já te apresentaram essa tabelinha que diz que as ações preferenciais, geralmente finalizadas com o número 4, garantem prioridade no recebimento de dividendos, que as ações ordinárias, ou seja, finalizadas com o número 3, garantem direito a voto. Mas, se nós fôssemos adequar essa tabelinha para a realidade, na verdade nós precisaríamos trocar esse sim por um grande talvez. Eu tenho certeza que esse vídeo é o último vídeo que você vai precisar assistir sobre o sistema de ações ordinárias e preferenciais para entender como funciona essa sistemática e qual dessas duas ações você deve comprar, ordinárias ou preferenciais. Antes de mais nada, para fazer um histórico, para fazer o contexto disso que nós vamos discutir, nós temos que entender que essa sistemática de ações ordinárias e preferenciais, ela não é brasileira, tá? Ela foi uma importação do mercado norte-americano, dos Estados Unidos, ok? Isso é normal. Já que o mercado dos Estados Unidos é um mercado mais antigo, um mercado mais maduro, é normal que o mercado brasileiro se inspire no que deu certo lá fora para trazer para o Brasil. Acontece que o Brasil tem o costume de fazer isso, né? Sempre que nós pegamos algo que dá lá fora, que dá certo lá fora e trazemos para cá, nós esquecemos de fazer adequações. Nós esquecemos de estudar o que dará certo aqui dentro ou o que não dará certo e, portanto, precisa de adequações. De forma que, geralmente, nós pegamos aquilo que deu certo lá fora, empacotamos isso e trazemos aqui para o Brasil. E foi justamente isso que o Brasil fez. O Brasil, quando foi criar a lei das SAs, vocês devem saber que toda empresa que pretende fazer IPO, ou seja, que pretende abrir capital, ela deve ser uma SA. SA nada mais é do que uma forma de organização societária. Tá? Nós temos algumas formas de abrir empresa no Brasil. Uma dessas formas são as sociedades por ações, que é a famosa SA. Em 1976, nós criamos a lei que regulamenta essas SAs. Quando foi criada essa lei, os legisladores pegaram aquilo que deu certo lá fora, trouxeram para cá e falaram, bom, as empresas que vão abrir capital, e que portanto vão ser SAs, elas podem oferecer ações ordinárias e ações preferenciais. Eu vou riscar aqui as de fruição, porque elas nem são mais utilizadas, tá? Então não vem ao caso para o vídeo de hoje. E aí, o legislador disse assim, bom, as ações ordinárias, que são aquelas finalizadas com o número 3, elas garantem direito a voto. Enquanto as ações preferenciais, geralmente finalizadas com o número 4, ok, nós temos preferencial classe A, classe B, classe C, que são as 5, 6 e 7, mas eu vou resumir tudo na 4, tá? Para ficar mais fácil a nossa explicação. Ou seja, o legislador disse, bom, empresa, se você tem uma ação que deixa votar e você tem uma ação que não deixa votar, então para oferecer a ação que não deixa votar para o povão, para os investidores, você vai ter que então oferecer alguma vantagem para ele. Como que você está oferecendo duas coisas, sendo que você possui uma? Porque sim, os controladores, é importante nós fazermos esse parênteses agora, tá? Os controladores, que geralmente são os fundadores da empresa, eles podem pesquisar, quase na totalidade das vezes possuem apenas ações ordinárias, que são as ações finalizadas com o número 3. Por quê? Os controladores exercem o seu controle por meio do quê? Por meio de voto. Eles precisam votar em deliberações, votar em assembleias para exercer o controle. Portanto, o controlador tem que ter voto, tá? Ou seja, a lei disse, ok, controlador, você vai ter a ação ordinária com direito a voto e vai oferecer para os investidores a ação preferencial, sem direito a voto. Mas, para balancear essa equação, você vai ter que oferecer alguma vantagem para esses investidores. E aí, no começo, eles tinham trazido para o Brasil a mesma vantagem que é prevista lá fora, que é a vantagem no recebimento de dividendos. Ou seja, quando eles criaram a ideia da ação preferencial, sim, é verdade que lá no começo a ação preferencial tinha essa vantagem no recebimento de dividendos. No entanto, quando eles começaram a pensar melhor, eles falaram assim, bom, nós esquecemos só de um detalhe. No Brasil, nós não tributamos dividendos. Ou seja, dividendos não têm impostos. Lógico, no final da cadeia, né? Porque no começo tem.
Mas eu não vou entrar nessa discussão, se já tem imposto antes, se não tem, enfim, vamos resumir. Os dividendos não têm impostos no Brasil. E nos Estados Unidos, os dividendos têm impostos. Isso é de muita importância nós distinguirmos, por quê? Nos Estados Unidos, uma vez que os dividendos têm impostos, os controladores geralmente possuem uma sistemática própria de remuneração. Isso significa que lá nos Estados Unidos, os fundadores da empresa, eles não recebem a sua remuneração da empresa por meio de dividendos, porque dividendos lá têm impostos. Portanto, eles têm um sistema próprio em que a empresa paga os fundadores. Aqui no Brasil, por outro lado, os dividendos não têm impostos. Então, geralmente, os fundadores da empresa, eles continuam sendo remunerados pelo quê? Por dividendos. Aí, quando eles foram abrasileirar essa ideia, eles lembraram desse detalhe. Falaram, mas espera aí, se a gente for criar um sistema onde a ação preferencial vai receber mais dividendo do que a ação ordinária, e ao mesmo tempo o controlador possui ação ordinária, não vai dar certo. Porque como que o controlador da empresa vai se remunerar? A hora que ele for se remunerar, os investidores vão ter que receber mais do que os controladores. E aí eles perceberam esse pequeno detalhe, depois que a lei já estava quase pronta. E eles falaram, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeitinho aqui na lei. E eu vou explicar para você, vou mostrar para você como que eles deram esse jeitinho. Eles foram lá e reproduziram a lei dos Estados Unidos, ou seja, você, empresa, vai ter que garantir uma vantagem, e aí eles iam escrever que serão dividendos, prioridade na distribuição de dividendos. Aí o que eles fizeram? Mas espera aí, eu vou colocar aqui uma vírgula, e depois eu vou escrever podem. Ou seja, o que o legislador fez? Ele escreveu que a ação preferencial pode receber prioridade nos dividendos. Ou seja, quando a lei trocou a palavra devem por podem, a lei criou, na verdade, uma faculdade, um poder para a empresa de decidir se ela vai dar mais distribuição de dividendos para os acionistas preferenciais ou não. Percebam que se a lei tivesse utilizado devem, portanto, seria uma obrigação. Aí sim, aquela tabelinha que nós vimos estaria certa. Porque aí sim, nós poderíamos falar que as ações preferenciais têm prioridade nos dividendos. Mas, uma vez que eles usaram a palavra podem, esse artigo apenas, se vocês abrissem a lei e lissem apenas esse artigo, vocês já saberiam que as ações preferenciais podem receber preferência nos dividendos se a empresa quiser. E aí, para não deixar o acionista no vazio, a lei continuou. Falou, olha, empresa, ok, se você quiser abrir capital, você vai, portanto, ter que atribuir pelo menos uma das seguintes preferências às ações PN, ou seja, as ações 4. E aí escreve direito de participar do dividendo de pelo menos 25% do lucro líquido do exercício. Aí o investidor vem e fala, ok, lá em cima eles escreveram podem, mas aqui eles escreveram que pelo menos, então, eu que comprei a ação 4, tenho que receber 25% do lucro líquido. Aí o que a lei fez mais uma vez? Pera aí, investidor, calma aí que você tá indo com muita sede ao pote. Mais uma vírgula e escreveu o quê? Mas esse lucro líquido que eu tô falando, esses 25%, eles devem ser calculados não como você quiser. Eles devem ser calculados na forma do artigo 202. Ou seja, era para ser mais uma obrigação, mas nem tanto. Vamos criar aqui mais uma condição. Aí eles criaram a condição do artigo 202. O que diz o artigo? Os acionistas, aqui lembrando que está falando dos acionistas preferenciais, tá? Que compram a ação 4, têm direito de receber como dividendo obrigatório. Aí o investidor já dá uma risadinha, né? Opa, dividendo obrigatório. Em cada exercício, a parcela dos lucros, o quê? Estabelecida onde? No estatuto. Ou seja, o que vai definir qual que é a parcela dos lucros que o acionista preferencial vai receber? É aquela parcela prevista no estatuto da empresa. O que é o estatuto da empresa? É a lei interna, é o regulamento, é o conjunto de regulamento, ou seja, o conjunto de regras internas da empresa. Toda empresa possui um estatuto, tá? E o que o artigo 202 está nos dizendo? Que o acionista que vai ter o direito de recebimento desses dividendos vai ter que respeitar aquilo que está previsto no estatuto. Ou seja, o que a lei está nos dizendo? Que quem vai determinar é a empresa por meio do seu estatuto. A lei tentou algumas vezes colocar uma obrigação, mas sempre depois da obrigação colocou uma vírgula, um grande C, ou seja, uma grande condição. Aqui nós estamos vendo que o que vai determinar, na verdade, é o estatuto da empresa. E aí a lei continua. A lei parece que está sempre colocando a cenoura na frente do burro, né? Aquela parábola de que o burro precisa sempre de uma cenoura na sua frente para continuar andando. E aqui, a lei mais uma vez continua. Mas espera aí, se o estatuto for omisso,
Ou seja, se ele não falar nada de como será essa distribuição de lucros, essa distribuição para os acionistas preferenciais, aí sim, esse acionista vai ter que receber metade do lucro líquido. Aí o acionista ficou feliz. Bom, então quer dizer que se a empresa tiver um estatuto, mas esse estatuto for omisso, ou seja, não falar nada, aí eu vou ter que receber 50%? Eu vou ter esse direito? Aí a lei mais uma vez vem e faz o quê? Uma grande vírgula, um grande C, uma grande condição. Diminuído dos seguintes valores: a reserva legal e a reserva para contingência. Ou seja, eu vou traduzir isso para vocês. O que esse artigo está dizendo é que a empresa, depois de ter um estatuto omisso, ou seja, que não cria uma regra própria, vamos supor que essa empresa teve um lucro de 200 milhões. Ou seja, o que o artigo está dizendo é que nós deveríamos pegar 50% disso, ou seja, 100 milhões, diminuir, porque está escrito aqui, ó, diminuído, daquilo que for destinado para reserva legal e reserva de contingência. Quem que decide qual que é o valor destinado para reserva legal e para reserva de contingência? É a empresa. Ou seja, se a empresa tiver um lucro líquido de 100 milhões de reais, que já é 50% dos 200, e ainda assim o investidor que comprou a ação número 4, ou seja, preferencial, que estava na expectativa de receber uma parte desses 100 milhões, vem a empresa e diz o quê? Não, mas espera aí, eu tive um lucro, mas pensando bem, eu vou construir uma reserva na empresa esse trimestre. Então eu vou construir aqui uma reserva de 50 milhões de reserva legal e mais 50 milhões de reserva de contingência. Ou seja, pega os 100 milhões que sobraram, tira 50 de cada uma das reservas, sobra quanto? 0. Ou seja, ainda que tudo desse certo para o acionista que comprou a ação preferencial, ainda que o estatuto fosse omisso, ainda que a empresa não tivesse um regramento próprio, e a empresa tivesse um lucro de 200 milhões, ainda assim aquele 50% que a lei determina que poderia ir para esse investidor, a empresa pode chegar e falar, não vai rolar, investidor. Sabe por quê? Tô construindo 2 reservas aqui, ó, e eu vou descontar o que eu vou mandar para as reservas, e para você, investidor, vai sobrar 0. Ou seja, mais uma vez, a lei criou uma regra que nem tanto, não é bem assim. Era para ser uma obrigação, mas nos 45 do segundo tempo, eles criaram uma vírgula. Mas espera aí, uma condição, que não vai ser bem assim. Não é a sua hora ainda, investidor. E aí, mais uma vez, a lei continua, que diz que o dividendo previsto nesse artigo, ou seja, nós estamos falando do artigo 212, a preferência de quem comprou a ação número 4, o dividendo previsto não será obrigatório, ou seja, mais uma vírgula, por exercício social, se os órgãos da administração da empresa informarem à Assembleia Geral ser incompatível com a situação financeira da companhia. O que esse artigo está nos dizendo? Mais uma vez, que quem decide é a empresa. Ainda que tudo isso tivesse acontecido favorável ao investidor que comprou a ação 4, ainda pode chegar lá no fundo, mesmo sem fazer a reserva legal, mesmo sem utilizar desses jeitinhos, a administração da companhia pode chegar e falar, não, peraí, a minha situação financeira, não tô achando que tá legal, não. Então, esse dividendo aí, ó, que você acionista preferencial tá esperando, não é obrigatório, sabe? Eu não vou dar, não. Ou seja, o que é, vocês percebam, o que é uma situação financeira incompatível? A lei não diz. Quem que decide o que é a situação financeira incompatível? É a companhia. Ou seja, se nós fôssemos resumir tudo, o que a lei das SAs nos diz sobre pagamento de ações preferenciais, pagamento de dividendos, ações preferenciais? Que tudo, no final das contas, vai depender da vontade da empresa, da deliberação da empresa. Agora eu pergunto para vocês, um questionamento. Se vocês aprenderam hoje que o acionista controlador, ou seja, o fundador da empresa, possui ações ordinárias, ou seja, ações finalizadas com o número 3, porque ele precisa dos votos, você acha que o controlador da companhia, por sua mera vontade, vai querer beneficiar quem comprou ações finalizadas com o número 4, ou seja, ações PN, que são as ações que ele não tem? Portanto, isso por si só já deveria falar para você, investidor, que, amigão, essa preferência que você está achando que você vai ter é uma teoria que não sai do papel. Por que é que você insiste em comprar ação preferencial, finalizada em 4, 5, 6 ou 7, de acordo com as suas classes? Por que você insiste em comprar uma ação
que não te dá nenhuma preferência, ao contrário do que estão te falando, estão mentindo para você. A regra geral, aprendam de uma vez por todas. Investidor que é investidor compra ações ordinárias, compra ações finalizadas em número 3. E se nós fôssemos resumir a um grande motivo, é porque os controladores da companhia, os fundadores da empresa, possuem ações ordinárias. Portanto, se alguma coisa de ruim for acontecer, você pode ter certeza que vai acontecer com as ações preferenciais, que são aquelas que eles não têm. Aliás, nós devemos sempre lembrar que tem a questão do tag-along. O tag-along nada mais é do que uma proteção garantida ao investidor de que se aquela empresa for vendida, quem possui essas ações tem o direito de receber o mesmo valor que foi oferecido para a companhia. Geralmente, as ações preferenciais, elas não possuem tag-along ou possuem um valor menor, de 70%, 80%. Isso acabou ficando tão escrachado que é até difícil encontrar empresas que não têm nada de tag-along, tá? Que tem zero de tag-along. Mas ainda assim, geralmente, as empresas ordinárias possuem geralmente 100% de tag-along. Tanto é verdade que se nós formos para o novo mercado, que são aquelas, que é aquele fator, aquele segmento do mercado de ações com a maior governança, é um requisito que essas empresas apenas disponibilizem ações ordinárias, ou seja, ações 3. Isso acrescenta nesse nosso entendimento de hoje de que investidor de verdade compra ação ordinária. E aí nós vamos ver as únicas possibilidades que permitem ao investidor comprar ações ordinárias, que permitem ao investidor comprar ações preferenciais, ou seja, ações número 4, ao invés das ações ordinárias. Isso é bastante controverso, pessoal. Porque existem empresas que, em razão de uma baixa liquidez, vamos avaliar aqui a Klabin 4, ela possui uma liquidez média diária de 4 milhões. 4 milhões. Enquanto a Klabin 3, uma liquidez diária de 800 mil reais. É bastante dinheiro ainda, bastante liquidez, bastante movimentação. No entanto, isso acaba gerando uma oscilação menor na empresa que gera isso daqui, uma precificação diferente para as duas empresas, que geralmente isso acaba garantindo um delay na negociação e faz com que as ações ordinárias geralmente sejam mais caras e tenham um dividend yield menor do que as ações preferenciais. Percebam que a Klabin 3 e a Klabin 4 são a mesma empresa. Nós estamos falando da mesma empresa. No entanto, a 3 oferece um dividend yield de 5,93% e a 4 um dividend yield de 6%. Isso é bastante controverso. Existem alguns mais radicais que dizem que mesmo essa diferença de dividend yield não é suficiente para fazer o investidor comprar a ação 4. Porque, como nós vimos, o acionista controlador sempre vai ter a 3. Ou seja, esses investidores mais radicais sempre vão defender de que você, não importa o que aconteça, deve comprar ações ordinárias finalizadas em 3. Eu confesso que quando você tem uma carteira bastante protegida, uma carteira já evoluída, eu acho que você pode, em algumas situações, se realmente estiver melhor precificada, comprar as ações preferenciais. Porque vejam, se você possui, por exemplo, 15 empresas na sua carteira e 13 delas são ações ordinárias e 2 ações preferenciais, o seu risco me parece que está muito diluído. Tá? Me parece que nesse cenário não teria nenhum tipo de problema você comprar 2 ações preferenciais. O que acaba me deixando um pouco incomodado são aquelas pessoas que acabam acreditando nessa fantasia de que ações preferenciais vão garantir melhores dividendos ou preferência no recebimento de dividendos e enche a carteira de ações preferenciais. Ou seja, caíram na pegadinha do malandro. Caíram em uma fantasia de que iam receber mais e, na verdade, estão comprando gato por lebre. Estão comprando uma ação que tem muito menos benefícios, que é mais arriscada e que, na maioria das vezes, ainda assim possui uma negociação, uma liquidez ainda razoável. Não acredito que o investidor médio teria problema de comprar Klabin 3 com uma liquidez de 800 mil reais. É lógico, nós temos aquela questão de que quem opera opções prefere ter mais liquidez, porque o book de opções é muito pequeno. Mas, pessoal, assim, sinceramente, o meu canal é voltado para pessoas que investem a longo prazo, que fazem parte do Value Investing. E operar opções faz parte de um universo muito diferente daqueles investidores em valor, tá? Talvez eu faça um vídeo mais para frente abordando essa questão de operar opções. É lógico que existe aqueles investidores que falam dos dividendos sintéticos, né, por meio da venda de put, mas, sim, nós temos que pensar no custo-benefício, tá, pessoal? No custo-benefício das estratégias. Nos vídeos futuros talvez eu aborde isso, mas não acredito que a liquidez do papel seja suficiente para fazer o investidor de longo prazo, o value investor, comprar uma ação que possui apenas prejuízos
pelo simples motivo de operar opções. Portanto, de uma vez por todas, parem de repetir essa história de que ações preferenciais têm preferência no recebimento de dividendos. Apenas a título de curiosidade, pessoal, vocês podem abrir o estatuto das empresas que vocês investem e ver se o estatuto dessa empresa fala que o acionista preferencial deve receber mais dividendo do que o ordinário. Se no final das contas nós entendemos hoje, nós aprendemos que o que manda é o estatuto da empresa, portanto abram o estatuto da empresa e vejam se lá tem alguma coisa nesse sentido. Sim, de cabeça agora, não fiz pesquisa nesse sentido, mas uma das empresas que, de cabeça, acredito que faça essa diferenciação e que de fato paga mais dividendo para os acionistas preferenciais é a Eletrobras. Então sim, é possível que isso aconteça, que o estatuto preveja mais dividendo para o acionista preferencial. Por exemplo, a ELET 6, ela é uma ação preferencial classe C, se não estou enganado. E ela recebe mais dividendos do que a ELET 3. Ou seja, que é uma ação ordinária. Mas vocês devem se lembrar que a Eletrobras ela era uma empresa pública, né? Ela era uma estatal. Portanto, a governança da Eletrobras ela é muito diferente, muito diferente das empresas comuns que estão listadas na Bolsa. Tá? De forma que faz sentido que a Eletrobras seja uma das únicas empresas em toda a Bolsa de Valores que incluiu no seu estatuto essa regra diferente de recebimento de dividendos. Tá? Portanto, você já sabe, se alguém te perguntar por que a ELET 6 paga mais dividendos do que a ELET 3, é porque no estatuto da Eletrobras possui aquela previsão que a lei determina, a lei das SAs, que o acionista preferencial vai receber mais dividendos. Não me recordo agora qual é a porcentagem de dividendos, mas acho que é 10%. Acho que o estatuto da Eletrobras diz que o acionista preferencial deve receber 10% a mais do que o ordinário. Mas, mais uma vez, isso não decorre da lei. Isso decorre do estatuto da Eletrobras. Portanto, se alguma vez perguntarem para você, a ação preferencial garante mais dividendo? Não. Talvez. Tem que olhar onde? No estatuto da companhia. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você sabia disso, eu aposto que não, porque isso é quase um conceito escondido no mercado de capitais. Tá? E eu, por trabalhar com isso diariamente, por ser advogado tributário e empresarial, eu mexo com isso. Portanto, eu resolvi trazer para vocês o que diz a lei. Tá? Não é aquilo que eu estou dizendo, mas sim, nós aprendemos em cima da própria lei das SAs. Deixa aqui o seu feedback, sugestões para novos vídeos. Não esqueça de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal. E até a próxima, pessoal. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.